Bom dia, nação rubro-negra, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Mauri de Paula Santos. Trazer para vocês a repercussão da mídia na noite dessa quarta-feira sobre o Flamengo que enfrenta hoje o Bolívar pelo jogo de volta da Copa Libertadores da América. Fique aí com o vídeo, daqui a pouco eu volto. Não se esqueça, novo aqui, deixe seu like, se inscreva, ajude no nosso crescimento. Saudações. Vamos falar também sobre o jogo da quinta, né? Tem Bolívar e Flamengo amanhã também, conhecido como amanhã, quinta-feira. Quase hoje. Hoje já, né? Porque passamos de meia-noite, meia-noite e 15 agora. O Flamengo vai subir a ladeira para jogar contra o Bolívar lá em La Paz. E a provável escalação do Flamengo a gente vai mostrar para vocês agora. O Flamengo com vários problemas, né? Muitos jogadores machucados. O time deve ter Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Até aí, né? Time titular, todo mundo à disposição. Pulgar, aí começam os problemas, né? Os desfalques. Pulgar, Léo Ortiz deve jogar mais uma vez ali no meio campo. Foi muito bem, por sinal, no clássico contra o Botafogo. De La Cruz voltando, né? Foi poupado do jogo do final de semana. Luiz Araújo de um lado. Gerson, provavelmente, né? Essa é a escalação que a gente está imaginando, com o Gerson fazendo, de repente, o corredor do lado esquerdo. E o Carlinhos na frente. A escalação é essa, segundo os nossos repórteres, né, os setoristas lá do GE. Não é a formação que eu particularmente utilizaria. Eu jogaria com o Bruno Henrique na função do Carlinhos ali. Também depende de ver a condição física dele, né, Felipe? Isso. De ter voltado agora, jogado esse jogo. Jogou bastante tempo, jogou o jogo todo, né? O Bruno Henrique, acho que contra o Botafogo, acho que ele não saiu. Mas se tivesse em boa condição física, eu escalaria o Bruno Henrique até para ter, Grafa, a velocidade do Bruno, né? Porque imagino que, por mais que o Flamengo possa tentar ter a bola para controlar o jogo, né? Tentar cozinhar o gato ali um pouquinho, não é fácil sustentar por muito tempo, né? Porque o Bolívar certamente vai tentar jogar o Flamengo para trás. E ter um jogador com velocidade, claro que já tem o Luiz Araújo, mas se você tiver Luiz Araújo e Bruno Henrique, tenho a impressão de que pudesse fazer mais dano ao Bolívar, né, no contra-ataque. Eu penso, assim, a gente não tem ainda a definição, né? É a provável escalação, pode acontecer, mas eu acho difícil por conta do tempo de lesão que ele teve. Ele jogou 90 minutos contra o Botafogo, queira ou não, tem um dia a mais de recuperação, que o jogo é amanhã. Se fosse hoje, acho que certamente ele não jogaria. Mas também é uma opção importante para o segundo tempo. O Flamengo segura lá um primeiro tempo 0-0 e no segundo tempo volta naquela pressão, os caras no ataque, e tu bota o Bruno Henrique para sair na velocidade, é uma opção também. Acho que o Flamengo tem uma vantagem muito boa. 2-0, é difícil você tirar 2-0 em mata-mata de Libertadores, mas tem o fator altitude, né? Que tem que ver como é que os jogadores vão se sentir, né? Vai de jogador para jogador, assim, eu já tive a possibilidade de jogar na altitude, para mim foi tranquilo, mas teve um jogador que estava quase desmaiando do meu lado também, ou seja, mas assim, no nível de desfalques e que o Tite pode levar, eu acho que é o melhor que ele tem nesse momento para levar em campo. Porque perdeu ainda o Arrascaeta, né? Logo no início do jogo contra o Botafogo, com 3, 4 minutos ali, o Arrascaeta já sentiu o adutor, aparentemente, ali, teve que sair. E amanhã o banco faz diferença também. Jogadores que entram no decorrer do jogo, no segundo tempo, assim... E se você pega esse time, é um time pesado, assim, no sentido de ter estofo defensivo. Então, acho que a primeira parte ele vai pensar nisso. Mas ao mesmo tempo você não sabe como que vai reagir cada um desses atletas lá. No caso, você vai tomar um gol rápido ou não, né, Felipe? Tem coisas, fatores do jogo que pode mudar. Se o Luiz Araújo vai jogar aqui, porque acho que a parte defensiva do lado esquerdo do Bolívar, acho que é o que é mais frágil, assim, então pode ser que queira dar essa velocidade. Concordo com o Bruno Henrique, ele é uma arma que poderia ser de início, mas com o tempo passando, aquele negócio de uma bola mais longa e tudo, pode acontecer que se ele coloca um outro time, lá no segundo tempo às vezes você não vai ter isso, e fora que no banco ele vai levar bastante meninos, né, cara? Então, essa é uma outra questão. E gera mais dúvida ainda. O banco ainda, vai estar bem enfraquecido, e aí em relação ao que poderia ser. E até para pênalti, futuro, enfim, né, se vier acontecer. Isso, lembrar de todo mundo aqui, mas o Flamengo não tem Vinha, não tem Wesley, que se machucou, não tem Arrascaeta, Pedro, Gabigol... É bastante isso. Muita gente. Alan, que tem o
o Gene lá diferente que não se dá bem na altitude. Davi Luiz está né? suspenso ou não? Não, tá suspenso. Não, Davi Luiz acho que está à disposição, né? À disposição, né? Eu acho que está. Então mas assim, são Mas pelo menos 6 opções que você teria no banco que você não vai ter. Se você já vai jogar, você tem volante a menos, questão do Alan ali e tal. Você já tem dos 4 zagueiros, você tem 3. Se ele for jogar com o Ortiz dessa maneira. Bola parada, tudo ele vai estar sustentado. Mas se dá problema, beleza, só tem um zagueiro nesse nível, o Davi, que deve saber lidar, porque esse lado também tem o lado, lógico, fisiológico, mas tem o lado psicológico. Até onde eu suporto esse tipo de situação adversa, né? Da parte física. Então, cara, é um jogo delicadíssimo, é um jogo complicado. E o Flamengo, óbvio, vai ter que tentar, sim, atrapalhar muito essa questão de finalização, de cruzamento, porque vai chegar, você não consegue marcar o tempo todo em todos os setores. Não vou deixar chutar. Você sai para chutar, você vai fechar o meio, vai deixar beirado e vai vir cruzamento, e é difícil, cara. Esse primeiro tempo, esses primeiros minutos do primeiro tempo são terríveis. É isso. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui também notícias sobre o Flamengo, porque o Flamengo está no mercado, né? O Flamengo demorou a se mexer. Sim. No mercado. E aí percebeu que houve vários problemas de lesão. Nesse momento tão importante da temporada, o Flamengo está todo remendado, né? Precisando ir a um jogo importante como esse lá em La Paz. Bem distante daquele principal time que ele poderia ter. Então tá aí a notícia que o Flamengo está tentando contratar o Alcaraz, né? Avançou a negociação. Havia uma... Tênis não, né? Esse não é o... Não é o do tênis, não. Se fosse, ele é o Carlito, era craque, né, cara? Tá? Mas aí o Southampton da Inglaterra tentou incluir o Vitor Hugo, o Flamengo aceita incluir o Vitor Hugo na negociação, então há a indicação de que o Alcaraz vai vir realmente jogar no Flamengo. E há uma outra negociação em curso com relação ao Gonzalo Plata, né? Um equatoriano que já teve passagens pelo... foi revelado no Independiente del Valle, teve passagens pelo futebol espanhol, pelo futebol português, jogou no Sporting, jogou no Valladolid, o time do Ronaldo, na Espanha. Agora está no Catar, tem 23 anos, estava no Al-Sadd, né? Acho que é o Al-Sadd do Catar. O Corinthians estava falando nele também, negociando, né? Então é um jogador que está na mira do Flamengo, além do Michael, né? Esse já confirmado. Isso é uma maravilha para eles, para esse momento. Né? Pena que não chega para esse jogo já, porque já seria importante ter o Michael lá na altitude. É bastante dinheiro envolvido. Por exemplo, o Alcaraz é algo em torno de 18 milhões de euros, mais o Vitor Hugo. Né? Então, o Flamengo está investindo pesado aí para trazer esses jogadores. No caso do Plata, são 8 milhões de dólares, é mais ou menos 45 milhões. Por mais que ele tenha adiado isso, pelas circunstâncias deles, que eles estão lá dentro, tem a administração de tudo que está acontecendo com os atletas, o que é mais ou menos necessário. Agora, naturalmente, que a gente de fora é muito mais fácil falar que aconteceu tudo agora nessas lesões, mas você vê que ele tem recurso, né? Então, a partir disso... antes tarde do que nunca de fazer, mas vai ser necessário agora fazer um investimento. Mas que bom que ele tem esse recurso para ir atrás desses atletas com essas características que eles necessitam agora. Jogar em La Paz não, né? Lá em La Paz não é fácil. Mas veja que o Peñarol foi lá hoje e conseguiu a classificação jogando contra o The Strongest. É verdade que nesse momento o Bolívar é o melhor time da Bolívia. É um time mais técnico, é um time com mais investimento, é um time mais estruturado, vem fazendo melhores campanhas nos últimos tempos. O Peñarol tinha feito 4-0 no jogo de ida no Uruguai, lá em Montevidéu. Foi jogar hoje lá no mesmo estádio que o Flamengo vai jogar amanhã. Estão respirando direitinho pra gente entender tudo que vai rolar na Sul-Americana e na Libertadores. Com vocês aí, minha gente, tudo certo? Ei, Dani, abraço pra você, pro Pascoal, pro fã de esporte que está nos acompanhando. Aqui na altitude, tudo bem com a gente, né? 3.640 metros altitude aqui na Bolívia, aqui em La Paz, que amanhã o Flamengo vai enfrentar o Bolívar com esse desafio, além de todos os outros 7 desafios que o Tite não pode contar as ausências para esse confronto. Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Matias Vinha, Alan, Wesley, baixa de última hora, Gabigol e Pedro ainda. Todo mundo de fora dando como montar esse Flamengo. Com a gente, né, Dani? Primeiro um beijo pra você, pro Pascoal, pro Fã de Esporte. Com a gente aqui tudo controlado por enquanto, né? Com os impactos da altitude. Pro Flamengo muitas dúvidas, muitos problemas para o Tite administrar.
Uma equipe que não veio muito bem coletivamente, com muita capacidade na parte física, né? A Duda já falou, são 7 desfalques e são jogadores cruciais, decisivos, sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Cebolinha, sem reservas para as laterais. O Tite vai precisar encontrar soluções. Eu ouvi o Pascoal falando sobre um Botafogo mais físico. Obviamente o Botafogo também tem muita qualidade. Eu olho esse Flamengo e vejo muita técnica. Então acho que a melhor opção possível para o Tite amanhã é jogar com uma linha de 4. Um 4-4-2, né? Um time um pouco mais técnico para jogar um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais agrupado, priorizando ter controle. Se for para um jogo de muita trocação, muito vertical, pode sofrer demais na altitude. E aí a gente já tem um provável time do Flamengo. Rossi no gol, na lateral direita o Varela, zaga formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira, na lateral esquerda o Ayrton Lucas. Tem que ficar muito ligado com o jogo aéreo nesse lado esquerdo, né, entre Ayrton Lucas e Léo Pereira. O meio campo sendo formado, até que enfim, Léo Ortiz titular, pedindo passagem, a melhor opção possível, Pulgar, Gerson de la Cruz e na frente Luiz Araújo e Carlinhos. Eu, Fernando, entraria com Bruno Henrique, para ter um pouquinho mais de movimentação. Mas acho que o Tite está pensando em ter o Bruno Henrique como opção no segundo tempo, né, Duda? Para ter esse fôlego também, viu? Esse Flamengo que tá vindo aqui para Bolívia não fica em La Paz. Hoje vai para Santa Cruz de la Sierra e amanhã, então, já vai... Muito apropriado de todos os elementos da mesa. É exercer a liderança positiva. Exatamente isso. Exatamente. Mas trate as pessoas com igualdade. Se o senhor... ninguém está se recusando aqui a estar aqui às 7 horas da manhã? Ele não precisa, você precisa. Por quê? Amanhã às 7 da noite na redação, por favor. Por favor, O professor me concedeu o privilégio. Amanhã aqui às 7 da noite, passe repercutindo tudo o que aconteceu em La Paz. Obrigado, André, por favor. O Flamengo jogando pela sua classificação à próxima fase da Libertadores com o Bolívar. Tem algo mais a falar? Até amanhã, uma boa noite a todos. A gente foi lá no camarim, aí estamos conversando, uma coisa legal, aí ele começa. Titi, tataté. Aí alguém perguntou, eu falei, esquece que ele tá com problema ali, né? Aí liga, de não sei o que, e liga, e olha o relógio. E ele não conta, não. Ele tá na fala hora assim, de mofar. Pedrosa, abre meu Twitter aí. Eu ao lado dele. Pedrosa, abre meu Twitter aí. Gente, aconteceu o pior. E foi bem na hora que a gente tinha acabado de sair do ar, não é, Venê? Foi exatamente a questão, como começar com o Wesley. O que aconteceu? Vamos lá, Venê? brincadeiras à parte, eu acho que é um assunto extremamente sério, porque mostra mais uma vez como a diretoria tem agido mal no mercado da bola. Depois de não conseguir algumas contratações, a diretoria simplesmente dá um mole danado e perde uma das melhores negociações da história do Flamengo. O que é a diretoria? A diretoria, vamos lá, a todo momento na negociação com a Atalanta para vender o Wesley, a diretoria do Flamengo não estava tendo uma postura, na visão da Atalanta, correta. Uma postura até mesmo soberba na visão deles. O Flamengo demorava a responder e-mail, demorava a responder as mensagens também pelo WhatsApp. E quando respondia e-mail na troca de minuto, era sempre com alguma alteração. Por exemplo, na forma de pagamento. A gota d'água foi no último documento que o Flamengo enviou. A Atalanta queria a liberação do Wesley, óbvio, de maneira imediata, para correr com a contratação e ter o jogador lá na Atalanta o mais rápido possível. O Flamengo pediu autorização para ele ficar até o jogo contra o Bolívar no dia 22 e liberar o jogador no dia 23. Beleza. No último envio de documento, quando o Flamengo atrasou esse envio, horas sem enviar, e quando enviou, tinha uma cláusula dizendo que o jogador só iria se apresentar no dia 26. A Atalanta, ao ver aquilo, achou uma tremenda falta de respeito do Flamengo, simplesmente desistiu da contratação por conta desse excesso de soberba da diretoria do Flamengo, desistiu, comunicou ao Flamengo, a gente não quer mais o jogador, e foi atrás de um plano B. Mas por que a Atalanta não queria? Faz sentido. Por exemplo, se o jogador chegar lá no dia 26, dia 27, realiza exames médicos e é reprovado no exame, como é que a Atalanta ia ter tempo hábil para contratar um outro jogador para essa posição, tendo visto que a janela de transferência lá fecha no dia 2 de setembro, se não me engano. E, de fato, era isso que ia acontecer, porque o Flamengo hoje divulgou que o jogador está com uma lesão muscular. Imagina se ele viaja com essa lesão muscular, caramba, chega lá, a Atalanta reprova o jogador nos exames médicos e não teria tempo. O Flamengo ia ter o jogador de volta.
Então, a todo momento, a postura do Flamengo, na visão da Atalanta e na visão das pessoas que estavam intermediando a negociação, foi uma postura soberba, porque eles achavam que a Atalanta em nenhum momento fosse desistir. E faz sentido o Flamengo fazer isso, sabe por quê? Porque o Flamengo só queria vender o jogador depois que tivesse um outro atleta para a posição bem encaminhada. O Flamengo estava no mercado em busca de um jogador para essa posição. Consultou o Kelvin, que está atualmente no CSK, o Vitinho, que está no Burnley da Premier League. Vários jogadores foram consultados pelo Flamengo. E o Flamengo estava tentando ganhar tempo para contratar um jogador e liberar o Wesley. Só que, na minha visão, isso já é a minha opinião, o Flamengo errou em tudo. Porque uma operação como essa você não desperdiça. Era uma operação milionária. Repito, o Flamengo ia vender o Wesley pelo mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, que hoje é o principal jogador do futebol brasileiro. Era uma venda absurda e o Flamengo teve essa oportunidade. E além do prejuízo financeiro, na minha visão ainda tem um prejuízo técnico. Sabe por quê? Porque o Flamengo teria a chance de contratar um jogador melhor ainda para a posição. Um jogador que poderia chegar para ser titular. Hoje o Wesley é reserva do Varela. E estamos falando de um Varela que nem goza de tanto prestígio com a torcida, por exemplo, que a todo momento é contestado. Então, novamente, uma bola fora da diretoria do Flamengo. E para contextualizar aquilo que o Pedrosa brincou aqui agora, a justificativa do Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, para não ter vendido o jogador, é que no Flamengo não é várzea, que eles não iam liberar o jogador sem contrato assinado. Gente, isso acontece em qualquer negociação com o clube do exterior. O jogador, ele só assina o contrato depois do exame médico. Como é que ele ia realizar os exames médicos aqui? A Atalanta queria ver o jogador de perto. Claro. Ele ia realizar o exame e depois assinaria o contrato. Isso é praxe no futebol. Isso é praxe no futebol, não só de salário e também de luvas, mas também teria o custo da transferência. Nesse caso, não teve custo da transferência. O Flamengo negociou e pronto. Então é o seguinte, eu entendo quem acha caro, eu penso, acho que o Michael chega, beleza, vai ter a paciência da torcida, já falei isso aqui no outro vídeo, mas não acho que é um jogador para resolver os problemas do Flamengo no setor ofensivo, longe disso. Não acho que será o herói, tá? O herói sem capa do Flamengo, não acho. Mas acho que é um reforço que o Flamengo teve que correr por conta da lesão do Cebolinha, é um reforço para, entre aspas, dar um cala-boca à torcida, tá vendo? A gente trouxe um jogador que vocês queriam. Agora é ver se o Michael vai conseguir ter o mesmo sucesso que ele teve na última temporada dele com a camisa do Flamengo, porque o começo dele no Flamengo foi horrível, terrível. Eu critiquei muito a contratação dele aqui no começo dele, eu vou ser sincero. Mas depois ele se adaptou, ficou feliz, teve até um assunto extremamente importante, delicado, que ele trouxe à tona, que ele teve depressão no período dele de Flamengo. Então é um jogador que deu a volta por cima no Flamengo. Espero que agora chegue e jogue bem. E não só o Michael vai chegar, o Flamengo está tentando a contratação de Carlos Alcaraz, um jogador que inicialmente o Southampton topou vender para o Flamengo por 18 milhões de euros, depois voltou atrás e pediu 25 ou o envolvimento de jogadores na negociação, Vitor Hugo ou o zagueiro Iago, que é destaque do Sub-20. O Flamengo no primeiro momento não topou, mas agora, pela urgência da situação, o Flamengo topa envolver o meia Vitor Hugo e pagar 18 milhões de euros, o que mostra mais um erro da diretoria do Flamengo, porque recentemente o Flamengo recusou propostas milionárias pelo meia Vitor Hugo, o que eu achei um erro, e agora está estudando a possibilidade de envolver o jogador nessa negociação para contratar Carlos Alcaraz junto ao Southampton, jogador de 21 anos, meia, que faz várias funções no meio de campo. Mas, tá vendo qual foi o erro da diretoria? Foi não ter vendido o Vitor Hugo anteriormente, poderia ter vendido. Agora quer pagar 18 mais o Vitor Hugo pelo meia Carlos Alcaraz do Southampton. E aí eu quero saber de vocês gostam desse nome? Aprovariam a chegada desse jogador? Podem opinar à vontade. Outra coisa, vamos para outro assunto aqui, galera. O Wesley, pois é. Ah, meu Deus, o Wesley está lesionado. No fim das contas, a Atalanta estava certa. Imagina se a Atalanta topa aquilo que o Flamengo quis mudar em cima da hora e aceitar receber o jogador apenas depois do dia 25. Aí o jogador chega lá lesionado, não é aprovado nos exames médicos, é devolvido ao Flamengo e a Atalanta também não iria ter tempo para contratar um outro jogador para a posição.
porque o Wesley está lesionado. O Flamengo divulgou isso nas redes sociais, ele está com uma lesão na coxa, uma lesão muscular, o que eu pude apurar que é uma lesão leve, pelo menos é isso, deve ficar aí cerca de 10 dias longe dos gramados, mas está lesionado. E a Atalanta poderia muito bem reprovar esse jogador nos exames médicos. No fim de camisas, sendo que o segundo vendeu, sendo que o segundo que mais vendeu no continente, ficando atrás do América, enquanto o Flamengo ganhou por camisa. Atila, vou atrás dessa informação. Deixa eu mandar uma mensagem para o Gustavo Oliveira, que é o vice de marketing. Gustavo, boa noite. Tudo em ordem por aí? Verdade que o Flamengo vendeu mais de 1 milhão de camisas? Vamos ver o que ele responde, eu já conto para vocês, tá? Trazer mais algumas atualizações para vocês aqui, ó. Flamengo tem até 9 dias para vender jogadores na janela de transferência europeia, que se encerra às 20 horas de Brasília do dia 30 de agosto. A única negociação envolvendo jogadores do Flamengo é a do zagueiro Fabrício Bruno, que recebeu proposta do Rennes. Lembrando que a proposta que o Atalanta fez aí pelo Wesley foi retirada devido a atraso nas documentações e o Flamengo ter colocado uma cláusula que só liberaria o jogador a partir do dia 26 de agosto. O Flamengo fez tanta questão de ter o Wesley no jogo contra o Bolívar e o atleta acabou se lesionando. Seleção brasileira. Dorival Júnior realizará a convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo contra o Equador e o Paraguai nesta sexta-feira, mais conhecido como amanhã, na sede da CBF. Vale lembrar que 4 jogadores do Flamengo estão na pré-lista do treinador. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro podem ser chamados. Lembrando que Pedro está lesionado e a previsão de retorno aos gramados é a partir de setembro. E esse jogo aí da seleção brasileira da data FIFA será no dia 2 de setembro, dia que o Flamengo estará enfrentando o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações!